Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos resolver uma questãozinha de física. Uma questão que vai envolver campo eletromagnético, campo elétrico e torque. Uma coisa muito interessante essa parte do torque. E uma questão que o Vini Júnior resolveu enquanto fazia gol, exatamente. Ele fez o gol, foi lá no cantinho do campo, anotou na bandeirinha do campo, tá lá até hoje. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Primeiro, vou ler o enunciado para vocês. O enunciado é o seguinte: duas pequenas esferas idênticas, feitas de material isolante, são presas às pontas de uma haste, também isolante, leve e de comprimento D. Ou seja, o comprimento de toda essa haste vai ser D. Beleza? O comprimento de toda essa haste é D. A haste é suspensa no teto por uma fibra fina. Tem uma fibrazinha, tem um negóciozinho aqui no teto que vai segurar esse sistema, sem torção, conforme mostrado na figura. Cada esfera está carregada com carga Q e possui massa M. Existe um campo magnético uniforme B apontando verticalmente para baixo em uma região cilíndrica de raio R. A fibra está ao longo do eixo da região cilíndrica. O sistema está inicialmente em repouso. A velocidade angular adquirida pela haste, se o campo magnético é subitamente desligado, vale. Rapaziada, então o que eles vão querer? Primeiro, esse campo eletromagnético está atuando especificamente nessa região cilíndrica bem aqui, tá? Ele vai estar atuando especificamente nessa região cilíndrica, nessa seção que na realidade é no plano. Vai ser, a ideia aqui é que seja num plano R3, tá? Vai ser no plano R3. E ela vai estar ocupando uma areazinha nesse plano. E essa areazinha ela vai ter uma altura, tá? Isso aqui vai ser o cilindro. Ok. Então, qual que vai ser a ideia dessa questão? Primeiro, o que a gente vai ter que correlacionar aqui? Vamos ter que correlacionar aqui uma variação de campo eletromagnético, eletromag. Isso daqui, cara, ele vai corroborar para uma indução de um campo elétrico. Essa indução de um campo elétrico, ela corrobora para criação de um potencial induzido, e isso aqui corrobora também para uma DDP induzida. Como assim? Por que isso aqui vai acontecer, cara? Vamos lá. Primeiro ponto. Quando esse campo ele variar, vamos pensar aqui de uma maneira mais simples, só um vetorzinho de um campo aqui. Quando esse campo, esse vetorzinho, ele varia, ele vai induzir uma regiões concêntricas, fazer melhor que o desenho para ficar mais organizado. Ele induz regiões concêntricas de um campo elétrico aqui. Beleza? Entretanto, na física, aqui no eletromag, na eletrodinâmica, né, pensando assim, saindo da eletrostática, de certa maneira correlaciona-se, pensa-se nesse campo como sendo de fato fechado. A gente pensa com esse campo elétrico sendo de fato fechado, só que na realidade o que isso aqui está mais para o quê? Isso aqui está mais para vários vetores de campo induzido, né? Campo elétrico induzido, vários vetores tangentes a essa trajetória, vários vetores tangentes que de certa forma a gente vai entender pelo quê? A gente vai entender por essa entre aspas circunferência. Por quê? Concorda comigo que quando eu olhar aqui mais microscopicamente do que a gente já está olhando,
eu vou ter o quê? Eu vou ter esse campozinho aqui, vai ter esse campozinho elétrico induzido. E esse campozinho elétrico induzido, ele vai fazer o quê? Vai do menor para o maior potencial, né? Não concorda comigo? Que aqui é o maisinho para o menosinho. Pô, aqui tem um potencial A, aqui tem um potencial B. Esse potencial B vai ser maior que o potencial A. Ou seja, a cargazinha que vai se mover em direção do maior potencial. Certo? Show de bola. Então, vai ter essa diferença de potencial. Vai ter um potencial A, vai ter um potencial B. Beleza? Vai ter um potencial B. E é isso que vai gerar o movimento das cargas, o direcionamento das cargas. E é isso que vai gerar uma corrente. É isso que vai gerar uma correntezinha aí que a gente conhece, induzida, tá? Essa é a importância, uma correntezinha induzida, certo? Que isso aqui vai gerar o que? Vai gerar uma força eletromotriz induzida, beleza? Só que para essa questão aqui não vai dar para ficar só no ensino médio, pessoal, não dá, tá? A gente vai ter que apelar para o quê? Primeiro, a ideia inicial disso daqui é o que? É encontrar o campo elétrico induzido, para que assim depois a gente possa encontrar a questão do fluxo, né? Vamos ter que calcular aqui em relação à variação desse fluxo, desse campo, né? E com as informações que a gente achar, a gente vai conseguir calcular a força atuante. Por que essa força atuante? Porque concorda comigo que força elétrica é igual a campo vezes a carga? Então tem uma correlação direta, certo? E outra coisa, esse bichinho aqui, ele vai rotacionar para cá, vai girar para cá com a velocidade ômega, certo? Show de bola. Então, para ter esse movimento, vamos ter que correlacionar forças. É o momento inicial, é a ideia inicial. Beleza, pessoal. Agora vamos de fato para os trabalhos. Pôr a mão na massa, de fato. O primeiro passo aqui vai ser o quê? Primeiro passo, a gente vai poder pensar no ensino médio. O que é o ensino médio? Como que o ensino médio ensina pra gente? O ensino médio ensina, nem todos os ensinos médios, inclusive, que o fluxo é igual BA cosseno θ. Mas que a gente tá vendo que esse campo vai ser máximo, então vamos nem pensar nisso aqui. Vamos pensar só no B vezes a área. Beleza. Mas o que é esse BA, esse fluxo? Esse fluxo é, na realidade, um integral de linha de B vezes um diferencial de área, certo? Isso aqui é o fluxo. O fluxo é exatamente isso. Show de bola. Agora, vamos ver o que? Esse diferencial de área, essa área aqui que esse campo vai estar atuando, é exatamente o que? É exatamente πr ao quadrado. Beleza? É exatamente isso aqui, πr ao quadrado, sem muitos segredos, certo? Então, essa integral de linha aqui vai me dar um bzinho, e aqui vai me dar um πr ao quadrado. Isso aqui é igual ao fluxo. Só que, pessoal, o que é o fluxo? O fluxo, ele também pode ser escrito assim: pela DDP induzida, opa, deixa eu fazer aqui mais organizado. Uma DDP induzida, aqui é o ensino médio, tá, pessoal? Uma DDP induzida é igual a um fluxo induzido sobre uma variação do tempo. Uma variação de fluxo, uma variação do tempo. Só que o que é isso daqui? De uma maneira mais correta, se é que podemos dizer assim, de uma maneira mais correta, que é visto na graduação, como que isso aqui é visto? Isso aqui é visto assim: que a integral de linha de um campo elétrico induzido vezes um DLzinho, que é justamente o que eu expliquei, né, sobre
ter um campo eletromagnético vai induzir aqui várias correntes elétricas, certo? Então vai ser sobre essa superfície, vai ser sobre essa distância. E isso aqui vai ser igual a derivada, a menos a derivada do fluxo sobre a derivada do tempo. Show de bola. Aí, pessoal, o que vamos poder pensar aqui? Cara, esse DLzinho que ele vai estar percorrendo é a circunferência. Porque aqui, como aqui são vários vetores de campo eletromagnético, eles vão formar um fluxo de fato. Vai haver a formação bem aqui desse campo elétrico induzido. Beleza? Isso aqui vai ser o meu campo elétrico induzido. E ele vai estar aqui distância, porque eu disse, né? Vão ser várias esferas concêntricas. Ele vai estar onde? Ele vai estar a uma distância. Vai estar uma distância d sobre 2. Beleza? Então, voltando aqui para a questão, sabendo que vai estar uma distância d sobre 2, a gente vai ter que esse campo elétrico induzido vezes o diferencial, o dlzinho, né, esse diferencialzinho da região que vai percorrer, certo? Que esse campo elétrico induzido vai estar percorrendo, vai ser essa circunferência, esse comprimento que vai ser, que é 2πd sobre 2, vai dar πd, certo? Lembrando, pessoal, também que não existe só essa corrente induzida. A gente está calculando ela porque é a que vai atuar sobre a esfera, é a que nos interessa, mas vai ter uma aqui também, certo? Vai ter uma aqui, vai ter outra mais externa, entendeu? Todas com as outras distâncias, outros valores. Aqui é um E', aqui é um E duas linhas, tá certo? Então, aqui vai ter o campo elétrico induzido vezes o diferencial de área, que é πd, igual a menos o diferencial de fluxo. O diferencial de fluxo, que se a gente derivar isso daqui, vai ter o quê? A gente vai ter uma derivada de B dividido pelo tempo, pela derivada do tempo, que multiplica essa parte constante que foi para fora da derivada, certo, pessoal? Πr ao quadrado. Show? Aqui já é imediato, esse π vai cancelar. E a gente vai ter a primeira coisa, a primeira informação muitíssimo importante. R ao quadrado sobre D. Essa daqui é uma das primeiras informações e uma das mais importantes, porque se não tiver as primeiras, não tem as últimas. Beleza? O segundo passo aqui é justamente o que foi dito, né? Foi dito qual é a correlação da força elétrica com o campo. Que correlação é essa? Vamos trabalhar, podemos ser bem diretos, trabalhar com essa correlação aqui. Por quê? Porque a gente quer descobrir a força que vai atuar nessa esfera, certo? Vamos ter que calcular essa força que vai atuar. Essa força que vai atuar é igual ao campo, que esse campo elétrico induzido aqui, né? Esse campo elétrico induzido, ele já está bem fácil de ser achado aqui. A gente já achou ele bem rapidamente. Derivada do fluxo, do campo eletromagnético dividido pela derivada do tempo vezes R ao quadrado dividido por D multiplicado por Q. Então vou deixar tudo junto logo já. Certo? Deixar tudo juntinho aqui, só por questão de organização. Dividido por D. Beleza, isso aqui foi a segunda informação, que é só uma correlação importante de se fazer. A terceira análise, vamos ter que ter uma terceira análise aqui. A terceira análise é o que? A gente sabe que pela regra da mão direita, como esse fluxo vai estar descendo, a corrente induzida ela vai querer ser o quê? Ela vai querer ser contrária a esse fluxo, certo? A corrente que vai ser induzida aqui, essa corrente vai querer ser contrária a esse fluxo. Ou seja, a gente vai ter uma corrente nesse sentido aqui, certo? Só que a corrente nesse sentido aqui, a gente vai interpretar o quê? Com um vetorzinho de campo elétrico induzido, vai estar para cá.
como essas cargas, essas esferas, essas cargas vão estar exatamente nos polos dessa circunferência concêntrica que vai ser induzida, cara, a gente vai poder entender que isso aqui vai perfeitamente formar um ângulo de 90 graus, sem nenhum problema, e vai estar contribuindo para o quê? Para um torque. E essa é a ideia central. Vai formar um torque. O principal é o quê? Esse torque ele vai ser positivo. Tá bom? Esse torque ele vai ser positivo. Por quê? Porque todas estão no sentido horário. Tá bom? Todas tá rotacionando no sentido horário. E aqui para cá tá no sentido horário. Certo? Então vamos lá para o terceiro tópico. O terceiro tópico é o quê? É o torque. O que é o torque? O torque é uma força vezes a distância. Então, o torque dessa força elétrica é a força elétrica vezes a distância. Só que isso daqui é a força, essa força aqui, ela é a força que está atuando em uma única esfera. O sistema vai ser composto por quê? Por duas esferas, e as duas esferas vão estar contribuindo nesse movimento. Então, o torque vai ser igual a duas vezes essa força. Certo? Essa é uma parte muito importante. Então, o torque da força elétrica é igual a duas forças elétricas, que a gente já tem, vezes a distância entre elas. A distância entre elas, na verdade, aqui vai ser a distância até esse centro de rotação. Esse aqui é o centro de rotação do sistema. O centro que ela vai rotacionar, ou seja, essa distância é um d sobre 2. Aqui já vai cancelar direto. Isso aqui vai dar igual a força vezes a distância. Isso aqui vai dar o quê? A gente já achou a força. A força é a menos a derivada do campo eletromagnético dividido pela derivada do tempo vezes raio ao quadrado vezes a carga dividido pela distância multiplicado pela distância. Ou seja, essas distâncias vão cancelar e o torque da força elétrica é igual a menos a derivada do campo eletromagnético dividido pela derivada do tempo, que multiplica R ao quadrado vezes Q. Beleza, já está bem enxuto aqui o resultado. O resultado já está muito enxuto. E agora a gente vai para o arremate final, cara. Aqui é ir fazer o gol agora. Agora é a hora de fazer o gol. Que não dá para esquecer o seguinte, que o torque de uma força, um torque qualquer, ele é igual à derivada do impulso angular pela derivada do tempo. Aqui é a parte crucial. E a gente já tem o torque. O torque é o que? É menos a derivada de B dividido pela derivada do tempo vezes R ao quadrado vezes Q. Agora, se a gente pegar aqui para integrar dos dois lados, a gente vai ter o que? A gente vai ter a variação do impulso igual a variação do campo eletromagnético vezes R ao quadrado vezes Q. Beleza? Porque essas duas coisas aqui vão ser constantes, elas não vão variar. Tá certo? Basicamente isso daqui. E eu vou trabalhar aqui com um módulo, tá certo? Que não vai me interessar esse sinal negativo. E aqui eu posso muito bem trabalhar com isso aqui. Impulso angular igual campo eletromagnético vezes R ao quadrado vezes a carga. Perfeito. Agora, para o arremate final, a gente precisa o quê? A gente precisa de uma relação que tenha a velocidade angular, que tenha o ômega. E que relação é essa? É uma relação incrivelmente conveniente, né? Que é o impulso angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Porque aqui tem um paralelo incrível, né? Aqui é um paralelo imprescindível. Que a gente tem que o momento linear é igual a massa vezes a velocidade. Inicialmente a gente já tem aqui uma correlação, né, da velocidade linear com a angular, certo? E a gente tem essa correlação da massa com a de inércia. Porque se você pensar, cara, você pegar um cabo de vassoura e você for girar ele sem peso, é uma dificuldade. Se você for girar com peso nas pontas, é outra dificuldade. Então tem uma relação bem clara e uma relação mais clara ainda do momento angular, do momento de inércia, do momento linear com o momento
angular, certo? Simplesmente são relações que batem e fazem total sentido. A gente tem um probleminha. Esse momento de inércia, quem que ele vai ser? Esse momento de inércia, como vão ser duas esferazinhas, vai ser igual ao somatório da massa vezes o raio ao quadrado. O que é esse raio? Esse raio é a distância entre as esferas. Ou seja, isso daqui vai ser aqui, o somatório das massas. A massa é o que? É 2m. E qual que é essa distância até o centro de rotação? Perdão. A distância até o centro de rotação. Tá? É isso aqui que eu quis dizer. Até o centro de rotação. A distância até o centro de rotação é basicamente o que? É d sobre 2. Tá bom? Então, botando aqui d sobre 2 a segunda, a gente vai ter que um momento de... vai ter, isso aqui é 2m, que multiplica d dividido por 4d ao quadrado, que isso aqui vai dar igual md ao quadrado sobre 2. Tá? Agora, é para finalizar. Momento angular é b que multiplica r ao quadrado, que multiplica a carga, que é igual ao momento de inércia, que é md ao quadrado sobre 2, vezes o que a gente quer. E a gente quer a velocidade angular. E essa velocidade angular é 2 vezes b, que multiplica r ao quadrado, que multiplica carga, que divide md ao quadrado. Pessoal, essa daqui é a nossa resolução. Sem mais nem menos, a resolução muito bonita, um resultado muito bonito. É realmente um item bem bonito. E espero que tenham aprendido. Vou deixar que vocês tirem a print, quem quiser, vou ver se consigo deixar o arquivo do download dessas notas na descrição ou nos comentários. Bons estudos. Novamente, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite.